Livro dos Médiuns, capítulo 14, questão 159. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Todos nós somos médiuns. Vem conhecer com a gente os tipos de mediunidade. Nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz. Para iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá, meus irmãos. Sou o Pai Léo das Pedreiras e estou aqui para mais um Doutrinando. Antes da gente começar, já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir a nossa página, seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim, em todas as plataformas que estão aí, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre tipos de mediunidade. E desde já te digo que nós vamos dividir esse vídeo em dois, vai ser a parte 1 e a parte 2. Até porque, como nós vamos explicar os vários tipos de mediunidade, no total nós temos 20 tipos de mediunidade. Então nós vamos primeiro falar das mais comuns e na segunda parte, na semana que vem, a gente fala das outras faculdades mediúnicas. Tá bom? Como disse, o Livro dos Médiuns, segundo livro do Allan Kardec, ele fez o Livro dos Espíritos e logo após fez o Livro dos Médiuns. Então tudo que a gente conhece referente à mediunidade está aqui neste livrinho, tá? Então por isso que é este livro que a gente usa como base para explicar os diversos fenômenos mediúnicos que existem com a gente. Tá bom? Então embarca com a gente que vai ser bem legal essa aula para vocês. Para a gente poder começar a falar sobre mediunidade, nós temos que entender de onde vem a palavra médium, palavra usada pelo Allan Kardec e usada até hoje. Médium em latim quer dizer meio. Médium é um medianeiro, é aquele que é o meio do caminho entre uma conexão do espiritual para o mundo físico. Então nós, médiuns, somos apenas seres que fazemos esta ponte, tá? Não somos nenhum detentores de poderes, fenômenos e nada disso. Muitos médiuns se sentem como se fosse quase um X-Men e não tem nada a ver, não é um mutante, não é nada disso. Tá? O médium nada mais é do que um meio deste caminho. E é importante nós ressaltarmos que este caminho é sempre para uma comunicação. Então quando o plano espiritual quer se comunicar com o plano físico, ele usa através da mediunidade dos médiuns. E existem vários tipos. Qualquer pessoa pode ser médium. Na Umbanda a gente vive uma grande invasão, onde às vezes pessoas são deixadas de lado nos terreiros de Umbanda. Ah não, você não incorpora, então fica aqui do lado, você fica só rezando, ou fica ali cambonando, como se também cambonasse fosse alguma coisa muito simples. E não é. Isso descende um pouco da nossa raiz africana, onde as nações do Candomblé principalmente, tem o Eked e o Ogã como as pessoas que não incorporam. Porém, dentro dos terreiros de Candomblé, um Eked e um Ogã ele tem um grande trabalho, às vezes mais importante do que um médium rodante. Mas a Umbanda não pegou isso. Então a Umbanda ela divide muitos médiuns em quem incorpora e quem não incorpora. Quem não incorpora, muitas das vezes não tem a devida atenção e o devido mérito de estar dentro de uma casa. Só que nós temos que entender que incorporação é apenas mais uma de tantas faculdades mediúnicas que existem. Eu listei aqui para vocês 20 faculdades mediúnicas, tá? E incorporação é apenas uma. Existem outras 19 que qualquer pessoa pode desenvolver essa mediunidade. É importante nós falarmos que a mediunidade ela é uma faculdade. O que isso quer dizer? Ela é desenvolvível. Qualquer pessoa pode desenvolver a mediunidade, só que isso vai depender dela, das técnicas e da forma com que ela mereça e que ela trabalhe isso. Tá? Mas toda mediunidade ela é desenvolvida, certo? Principalmente as comuns. É lógico que existe uma escala. As mais comuns são mais fáceis e mesmo assim as mais comuns não são tão fáceis assim. As excepcionais são as faculdades mediúnicas mais incomuns que existem e existem as faculdades mediúnicas extremamente raras, quase que extintas no nosso plano físico. Tá bom? Nós vamos falar de todas elas, mas só para vocês entenderem que existe essas 3 classificações. E aqui no nosso primeiro vídeo nós vamos falar das faculdades mediúnicas comuns. Então, como eu disse, são 3: comuns, excepcionais e raras.
Nós vamos falar nesse vídeo das comuns. As excepcionais e as raras vão ficar para o nosso vídeo da semana que vem, para a nossa parte 2 sobre tipos de mediunidade. Tá bom? Então eu vou listar para vocês as mediunidades comuns que nós temos. São 9 tipos de mediunidades. São elas: incorporação, vidência, sensibilidade, clarividência, clareaudiência, clareolfativa, psicofonia, psicografia e psiquitografia. São as 9 faculdades mediúnicas comuns que nós temos, que nós vamos falar aqui. Tá? As excepcionais são, do próximo vídeo, projeção astral, xenoglosia, psicometria, deslocamento energético ou telecinese, inspiração, telepatia e condensação. E aí nós temos as faculdades raras que nós vamos falar também no próximo vídeo: materialização, levitação, transfiguração e conjuração. Tá? Todas essas faculdades mediúnicas são descritas aqui no livro dos médiuns. Tá? Não é invenção, não foi alguém que escreveu, foi o Allan Kardec, né? Foi o codificador do Espiritismo. Então tudo isso está aqui dentro, essas faculdades mediúnicas que nós vamos falar. Tá bom? Então vamos começar a falar sobre as faculdades mediúnicas comuns. A primeira faculdade mediúnica que nós vamos falar é a mais comum de todas, chamada de sensibilidade ou irradiação. É uma mediunidade que se dá através de todos os nossos chakras. O que é isso? Isso é quando nós sentimos e quando nós entramos em conexão com a aura dos ambientes ou com a aura das pessoas. Isso é muito comum, é aquela sensação que a gente tem de falar: nossa, mas aqui está meio pesado, poxa, eu me arrepio muito quando eu fico aqui. Esse é um tipo de mediunidade muito comum, as pessoas têm essa mediunidade. Como eu disse, ela é a menos desenvolvível por todas, porque ela obedece a toda a nossa aura. Então essa mediunidade nada mais é do que isso, de você entrar em conexão e sentir a energia das pessoas e dos ambientes. Tá bom? Essa é a primeira mediunidade. A segunda mediunidade que nós vamos falar é a mediunidade da incorporação. Nós temos que entender que incorporação é um tipo de possessão. Tá? Algumas pessoas querem diferenciar, mas não, é uma possessão. Então o que acontece na incorporação? E a gente tem um vídeo que vai estar aqui na descrição abaixo falando só sobre incorporação. Na incorporação ela acontece através do nosso chakra coronário, que é o chakra do topo da cabeça. Isso quer dizer que através daquele chakra nós entramos em conexão, a espiritualidade, os espíritos entram em conexão através desse chakra e tomam o nosso corpo inteiro através dos outros chakras, como se nós fôssemos um bonequinho de marionete na mão do espírito. Tá? Então é isso que acontece, é como se o espírito, e é o que acontece, ele viesse e manipulasse todo o nosso corpo. Nesse momento o espírito tem total autonomia. Algumas pessoas e alguns espíritas falam que isso é uma psicofonia, mas não é, é bem diferente. Tá? Porque na incorporação o que você está envolto de energia não é só a sua fala. Tá? Nós temos que entender que quando uma pessoa incorpora, o andar dela é diferente dependendo da entidade, tá? A forma com que ela se apresenta, o toque. Tá? Muitas pessoas costumam falar: poxa, mas quando está com o preto velho parece que a mão fica mais grossa. Tá? Isso são uma série de coisas que acontecem porque toda a nossa aura está tomada através da incorporação. A incorporação ela é muito comum, tá? Ela não é uma mediunidade incomum, ela é uma mediunidade comum. Através de vários estudos, de vários desenvolvimentos, pode melhorar e bastante. O que acontece é que a sensibilidade, quando nós começamos a entrar em muita conexão, que é a mediunidade que nós falamos agora há pouco, ela é o primeiro passo. Depois, além de nós entrarmos em acesso com esses espíritos e com os ambientes, nós começamos a trazer esses espíritos para uma conexão maior. E é aí que acontece a incorporação. Tá? Então a incorporação é uma mediunidade que vem muito mais forte do que a sensibilidade ou a irradiação. Por isso mesmo que alguns médiuns costumam falar: o médium ali não incorporou, ele está só irradiado. Isso é porque irradiação é contato extracorpóreo. Incorporação é contato através dos chakras e através da animação daquele corpo. Outra mediunidade também muito interessante é a vidência. Tá? A vidência nada mais é do que ver os espíritos. Tá? Então o que acontece nessa mediunidade? Essa mediunidade é quando você tem o poder, vamos dizer assim, de ver o espírito. Então eu estou aqui neste ambiente agora. Eu olho para o lado, vejo um espírito. Isso é a vidência. Tá? E ela também é desenvolvível. Normalmente quando a pessoa começa com a vidência, ela começa vendo só vultos, tá? Ou massas energéticas. E com o tempo, com o desenvolvimento,
com o desenvolvimento que existem técnicas também, com uma série de coisas você começa a ver com mais nitidez, até mesmo vendo detalhes como cor de roupa, até detalhe de sobrancelha, cabelo, você consegue ver dos espíritos. É importante nós falarmos que o médium que é vidente, ele não vê espírito toda hora. Ele só vê espírito quando o espírito deixa ser visto. O que acontece é, o vidente ele tem o poder de ver o espírito na vibração X. Se esse espírito ele estiver na vibração Y, ele não vai ser notado. Só quando ele vier para a vibração que o médium pode ser visto, que o médium consegue enxergar, aí ele consegue ver esse espírito. O que acontece é que os espíritos querem ser vistos e querem ter uma comunicação. Então, por mais que você tenha a vidência não depende de você, depende do espírito, tá? Vidência, sensibilidade, irradiação e incorporação fazem parte de um fenômeno chamado no Livro dos Espíritos de fenômenos simples. São mediunidades simples, que não dependem tanto do médium, depende muito mais da ocasião, tá? Alguns até chamam de mediunidade ocasional. O que acontece? O espírito quer ser visto, o espírito quer entrar em comunicação, tá? O espírito está naquele ambiente, então você médium é um médium simples de uma certa forma, você consegue ver, você consegue sentir, você consegue entrar em conexão, tá? São mediunidades mais simples. Nós temos, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre mediunidades comuns. Essas mediunidades comuns são divididas em três: as mediunidades simples, as mediunidades facultativas e as mediunidades mais complexas, tá? Então, cada uma depende de uma série de coisas. As mediunidades simples, dentro das comuns, é irradiação, incorporação e vidência. Muita gente fala assim, poxa, pai, eu queria tanto ver espírito. Vejam que ver espíritos é uma mediunidade simples, não é tão difícil assim. Tá bom? Vamos agora conhecer mais 3 mediunidades que são mais facultativas. Isso quer dizer o quê? Que elas podem ser trabalhadas através do desenvolvimento mediúnico. Aí nós temos 3, que são as clares. A primeira é a clarividência. Então vamos lá. Vidência é quando você consegue ver um espírito. Como eu disse, eu olho para o lado e vejo um espírito que está aqui, neste momento. A clarividência é quando eu enxergo o plano espiritual através do espaço e do tempo. O que isso quer dizer? Eu me concentro e eu tenho uma visão, não do espírito neste momento onde ele está aqui, mas eu vejo, por exemplo, um espírito que está semana passada no Japão. Tá? É o que acontece com as vidências por aí, com os videntes, né? Ah, eu vi que ia acontecer tal coisa em tal lugar. Isso não é vidência, isso é clarividência, tá? A clarividência, ela é um pouco mais difícil de ser desenvolvida, mas pode ser desenvolvida, é quando você consegue fazer previsões, entre aspas, tá? A clarividência, ela também é uma faculdade de desenvolvimento. Você começa vendo apenas flashes, que às vezes você não consegue entender, e esses flashes vão aumentando e você consegue ver por consciência e entender o que é aquilo, e até mesmo aprender e fazer parte daquilo. É importante ressaltar que na clarividência você não consegue intervir, tá? Vamos supor que você viu um parente seu sofrendo um problema. Aí você, naquele momento, você vai lá e interfere. Isso não existe, tá? Não existe interferência na clarividência, certo? Depois da clarividência, nós temos a clareaudiência. Clarividência, nós temos a claridade na vidência. Clareaudiência, claridade na audição. Então a clareaudiência é quando nós podemos ouvir os espíritos, tá? Quando eles entram em conexão através do nosso ouvido, nós conseguimos ouvir a voz dos espíritos. Muitas pessoas acham que essa voz, e existe essa diferença, algumas pessoas realmente ouvem fisicamente essa voz dentro do ouvido, mas outras pessoas ouvem esta voz dentro da cabeça, tá? Dentro da sua mente. Então ela parece uma intuição, mas ela é uma clareaudiência. Por que ela vai diferenciar? Porque a intuição, existe uma forma de você explicar. A intuição, ela vai falar o seguinte: vamos supor que eu queria comprar o Livro dos Médiuns. Aí eu estou passando numa rua, de repente, estou passeando, e aí, poxa, acho que eu vou entrar nessa loja. Aí eu começo a entrar na loja, ver várias coisas, e de repente eu olho esse livro e eu falo assim, que interessante, vou levar esse livro. Isso é intuição. Clareaudiência é: atenção, fulano de tal, vai em tal loja e compre o Livro dos Médiuns. Então a ordem é mais direta. A clareaudiência também é uma faculdade de desenvolvimento,
Você começa ouvindo frases pequenas, ou às vezes você não consegue nem entender o que os espíritos estão te falando. Mas com o tempo e com o desenvolvimento, tudo isso fica mais fácil, os espíritos conseguem se comunicar através de você, sem problema nenhum, e você consegue até mesmo distinguir a voz e a entonação de cada espírito. A terceira mediunidade sobre claridade facultativa é a clareolfativa, tá? Clareolfativa, como a própria palavra diz, clarividência, olhos, clareaudiência, ouvido, clareolfativa, nariz, tá? Então, na mediunidade clareolfativa é quando nós temos o poder de sentir os cheiros da espiritualidade. Isso pode parecer até meio bobo, né? Falar, mas você vai sentir cheiro, tanta coisa. O espírito quer falar, por que ele não fala? Ele tem que te demonstrar. Mas isso também é uma faculdade muito importante. Por quê? É através dos cheiros que nós conseguimos entender o que está acontecendo no momento, tá? Então, dentro da mediunidade clareolfativa, nós podemos ter vários entendimentos. Um deles são os cheiros que a gente sente normal, e eu listei alguns para vocês aqui. Um cheiro muito comum que nós sentimos é de éter, tá? Éter é aquilo que é usado para limpar ferimento, e isso já está implícito no nosso cérebro. Quando nós sentimos o cheiro de éter, é o famoso cheiro de hospital. Isso quer dizer que alguma entidade de cura está próxima a você. Essa entidade está curando alguém, protegendo e abençoando alguém referente às curas espirituais. O cheiro, por exemplo, de perfume ou de rosas é um cheiro muito ligado ao equilíbrio energético. Então, se você está na sua casa e você começa a sentir um cheirinho de perfume ou um cheirinho de rosas, isso quer dizer que os espíritos estão equilibrando aquele ambiente ou algumas pessoas que estão com você, tá? Além disso, nós temos cheiro como charuto, cachimbo e vela. Esses cheiros nos remetem à nossa fé. E aí nós temos que entender que os espíritos vão usar dos cheiros que nós conhecemos. Imagine só, você está na sua casa, de repente você começa a sentir um cheiro que você nunca sentiu. Aí o espírito foi mostrar para você o cheiro de uma semente que dá lá pequenininha no Himalaia, onde só as freiras que não tem uma perna colhem daquele jeito, um cheiro que você nunca viu. O espírito não vai fazer isso. O espírito vai usar cheiros que te remetam a algo. Por quê? No momento que você sente esse cheiro, você abre um portal energético e você se conecta com aquilo. Então, cheiro de charuto, cheiro de cachimbo, ainda mais para nós umbandistas, é extremamente comum. Cheiro de café, tá? O cheiro de vela queimando, são cheiros que vai nos remeter à espiritualidade. Vou te dar um exemplo. O preto velho está ali e ele precisa que você se conecte com ele. Você não tem a faculdade da clarividência, nem da vidência, nem da clareaudiência. O que ele faz? Ele começa a botar para você ali, você começa a sentir o cheirinho de cachimbo. Primeira coisa que você vai falar, o vovô está por aqui, o preto velho está por aqui. Pronto, ele já fez a conexão que ele precisava, tá? Então por isso que é uma mediunidade muito importante também. Além disso, essa mediunidade, uma mediunidade que, de todas essas comuns, eu já passei em algum momento por alguma delas, já consegui desenvolver todas, mas alguma delas eu ainda utilizo. Uma coisa bem legal da mediunidade olfativa é que você pode sentir o cheiro das pessoas que se foram, tá? Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu tinha uma tia que ela usava um perfume muito específico e depois dela falecida, um dia eu senti o cheiro dela e ainda fiz uma prece para ela. Então isso é normal. Às vezes você pode estar sentindo um cheiro característico de uma pessoa. Poxa, seu ente querido, seu avô, sua avó, passava um perfume específico, você sente o cheiro dele, isso é uma forma dele mostrar que ele está ali. Tá bom? Além disso, nós vamos para mais 3 mediunidades. Como eu disse, as mais simples, as facultativas e as mais complicadinhas, que são chamadas de mais complexas, que são as faculdades mecânicas. Nós chamamos de mediunidade mecânica aquela que não depende do médium. Então olha só, as 3 primeiras que eu falei dependem do plano espiritual, tá? Ele que quer incorporar, ele que quer aparecer. A clarividência e a clareaudiência são faculdades que nós podemos ter e nós desenvolvemos. Então eu quero ter a clareaudiência, eu vou desenvolver a minha clareaudiência. Não vai tanto depender do plano espiritual. Porém, agora as que nós vamos falar são as mecânicas. São as faculdades mediúnicas que nós não temos controle. Por mais que exista um desenvolvimento mediúnico, nós não conseguimos controlar essas faculdades mediúnicas. Tá bom? Vamos lá. As 3 têm o nome de psi, primeiro, porque quer dizer mente. Por isso que essas faculdades são mecânicas, tá? A primeira que nós vamos falar é a psicofonia, mediunidade que talvez até agora neste momento esteja acontecendo. O que é a psicofonia? É quando os espíritos, de uma forma mecânica, isso quer dizer sem muita consciência nossa, tá? Você começa
a falar pelos espíritos. Isso quer dizer que o espírito começa a trabalhar no seu chakra laríngeo e através do seu chakra laríngeo ele começa a passar uma mensagem e o filtro cerebral seu não existe. Isso acontece muito com aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu falei coisas para aquela pessoa que eu nem lembro do que eu falei. É isso, é uma psicofonia. A psicofonia também ela é desenvolvível, apesar de ser mecânica, e normalmente começa com uma vontade de falar, e você começa a falar e não ter consciência do que está falando, ao ponto de começar a ter consciência. Essa é uma faculdade mediúnica muito comum, usada em vários terreiros, muitos médiuns entram com a psicofonia. Eu acredito que nem só médiuns, mas na Igreja Católica, depois que o padre faz a leitura do Evangelho, que ele vai fazer a homilia, né, que ele vai fazer aquela explicação, com certeza é uma psicofonia, tá? E uma série de outros cultos que usam através da palavra, a mensagem, usam a psicofonia, tá? Uma mediunidade que vem direto do laríngeo. E é importante nós falarmos, que ficou faltando lá atrás, que a clareolfativa é uma mediunidade também que vem pelo laríngeo, tá? Por este chakra aqui. E a clareaudiência e a clarividência vem através do chakra do terceiro olho. A clarividência, da mesma coisa que a vidência, através desse chakra. E a clareaudiência é uma mediunidade que vem através do nosso chakra coronário, tá? Por isso que às vezes a voz que você ouve não é aqui, ela é aqui, tá? Então vamos continuar. Depois da psicofonia nós temos a psicografia, uma mediunidade muito conhecida, e aí a gente abre um portal para falar do Chico Xavier, porque Chico Xavier era o maior psicógrafo que já existiu, tá? Não existe nenhum médium que usava mais a psicografia do que ele. São mais de 3.000 títulos, então é uma coisa assim extraordinária. Chico conseguia psicografar até em outras línguas que ele nunca teve acesso a essas línguas. E a psicografia também é mecânica, tá? Eu faço algumas psicografias na minha vida, além de já ter escrito alguns livros, algumas mensagens. E a psicografia é uma coisa tão mecânica e ela é tão impossível de ser explicada, tá? De uma certa forma, que você consegue escrever 10, 12 páginas em questão de 2 minutos. Nenhum cérebro consegue fazer isso. Quando você vai escrever um texto, uma redação, você fica pensando, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Na psicografia isso não existe. Não existe as palavras. Existe apenas a forma mecânica de escrever uma mensagem onde em poucos segundos você tem uma grande mensagem. Por isso que ela é mecânica. Ela não passa pelo cérebro. A psicografia nada mais é do que o espírito usar da nossa mão para escrever uma mensagem. Muitas psicografias, na verdade, não são psicografias, são psicofonias e clareaudiências. O que isso quer dizer? Às vezes você ouve o espírito te passar uma mensagem e você escreve a mensagem que ele está te falando. E a psicografia não é isso. Psicografia é na sua mão. A mediunidade ela pega através do seu corpo na sua mão e escreve. Você não está tendo ainda conceito e você não sabe do que você está escrevendo. Tá bom? Isso é psicografia. Também é um desenvolvimento, ela acontece de uma forma, de uma comunicação mais difícil, às vezes uma vontade súbita de escrever, mas depois, com o desenvolvimento, você vai ficando consciente e consegue passar uma mensagem sem problema nenhum. Que não é sua, é do plano espiritual. A psicografia, ela vem através do nosso chakra umbilical. Por que através do umbilical? Porque o umbilical é o chakra que nos liga às nossas vivências de outras vidas. E a psicografia tem muito essa questão dessa conexão com outros mundos e com outros seres, com outras egrégoras. E é esse chakra que trabalha isso. E a última que nós vamos falar é a psictografia, que é a pintura mediúnica. O que acontece? Da mesma forma, também acontece através das mãos, através do chakra umbilical. O que acontece nessa mediunidade? Em vez de ser uma mensagem escrita, é uma mensagem pintada. Então a pintura mediúnica ela tem sim um grande fundamento, as pessoas, principalmente na Umbanda, não conhecem, então as poucas que conhecem colocam essa mediunidade como se ela fosse uma mediunidade que execrível, que não precisasse existir, mas na verdade a pintura mediúnica é uma mediunidade muito interessante, porque a psicografia é um espírito querendo passar uma mensagem através de palavras. E a pintura mediúnica é um espírito querendo passar mensagem através de desenhos e gravuras. Tá? A pintura mediúnica nada mais é do que uma psicografia, só que através de uma arte e de um desenho. Acontece sim que muitos médiuns que fazem pintura mediúnica, eles pintam com o nome de outros pintores, até mesmo renomados, e isso existe sim, já foi comprovado, pessoas já foram fazer estudos, e sim, é um desenvolvimento, é uma faculdade mediúnica que existem. Do mesmo jeito
que muitos escritores renomados passam conhecimento através da escrita, coisa que eles fizeram muito bem em vida, os pintores também passam através da pintura mediúnica. Tá bom? Do mesmo jeito, também é uma mediunidade que começa com uma vontade súbita de pintar e às vezes quando você vai pintar você vê aquela mensagem. As pessoas se apegam muito para saber, mas isso é Renoir, isso é Salvador Dalí, isso é Monet, isso é Van Gogh. Não se preocupem com quem assina a obra. O espírito já morreu, ele não vai mais receber nada através daquilo. O que importa é a mensagem que ele quer passar. Talvez a mensagem seja de várias formas. Eu já fiz pinturas mediúnicas, conheço uma pessoa que já foi na minha casa, que é uma pessoa que ela é referência em pintura mediúnica, e muitas das vezes essa pessoa já falou para mim, a gente tem que se preocupar mais com a mensagem. Às vezes a mensagem é de alegria, de conforto e de bênção. É isso que a gente tem que se pegar, muito mais às vezes com a mensagem do que com o autor dela. Tá bom? Esse é o nosso Doutrinando sobre Mediunidade. Nós listamos as 9 mediunidades comuns e agora no nosso próximo vídeo da semana que vem nós vamos falar sobre as mediunidades excepcionais e sobre as mediunidades raras. Tá bom? Não perca que vai ser muito legal. E, como eu sempre digo, se você quiser saber mais, se você quiser desenvolver essas mediunidades, procure um terreiro. E não é só incorporação. O médium pode não incorporar, mas ter outras faculdades, tá? Eu mesmo tenho médiuns na minha casa que nunca incorporaram e são ótimos médiuns de psicografias, de pintura mediúnica e uma série de coisas. Tá bom? Então, quer saber mais? Procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé, um filho de Pema que tem luz. Nós temos luz para iluminar nosso lugar.